Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos dar mais um passinho aqui em técnicas de controle de processos. E hoje a gente vai falar sobre uma técnica muito interessante que ela visa corrigir perturbações. Em geral, quando a gente faz o projeto de um sistema de controle, a gente está um enfoque muito grande no controlador de realimentação. Então a gente faz ali o projeto daquele controlador feedback, né? Aquele controlador PID, por exemplo, que a gente coloca ali na malha, visando a rejeitar perturbação, garantir robustez para o nosso sistema, garantir erro estacionário nulo ou erro estacionário num valor definido, outras métricas de velocidade, enfim. E isso a gente sempre tem feito até esse momento por meio do controlador PID. Só que existem alguns casos em que a nossa malha, ela recebe um sinal de perturbação e esse sinal de perturbação, a gente tem uma noção de qual é a dinâmica com a qual esse sinal de perturbação afeta a nossa malha. E a gente tem também algum método, direto ou indireto, de medir a perturbação, medir esse sinal de perturbação que afeta a nossa malha. Então aqui a questão é a seguinte: será que eu não consigo usar essa informação que eu possuo para, de alguma forma, já mitigar o efeito de perturbação sobre a minha malha de controle, de forma que o controlador feedback, o PID, por exemplo, né, o controlador de realimentação, ele possa ser estudado de uma forma a não ter que se responsabilizar, por exemplo, para esse controle, para essa redução da perturbação do sistema e poder usar os nossos esforços para outras áreas, outros requisitos que sejam mais importantes? Então, o controle antecipatório é exatamente essa a ideia. Eu ter uma medição da perturbação, eu saber como que essa perturbação afeta a minha malha e antecipadamente a ação do controlador de realimentação, eu poder contrabalancear o efeito da perturbação na minha malha. Tá? Então, essa técnica que a gente chama de controle antecipatório ou controle feed-forward, ela visa exatamente isso. Bom, vamos ver como que essa coisa opera, tá? Pensa numa malha de controle como essa, tá? Então aqui eu tenho a minha malha de controle de realimentação, ok? Então eu tenho a planta, tenho o atuador, tenho o sensor dessa planta, né, do sinal de saída, que é o meu alvo de controle, tá? Tenho o controlador feedback e tenho aqui o meu sinal de referência aqui na entrada, tá? Olha, minha malha de realimentação então visa o quê? Garantir todos aqueles requisitos de controle daquela variável de medição ou aquela variável de controle que eu quero atuar, que eu quero operar sobre o meu sistema. Então, pensa lá um motor de corrente contínua, em que você, por exemplo, está querendo controlar a velocidade do eixo do motor, tá? A partir de uma velocidade de referência. Bom, imagina que existe uma determinada perturbação que afeta essa malha. No caso do motor de corrente contínua, por exemplo, uma carga, um torque de carga sobre esse motor. Ora, esse torque de carga sobre o eixo do motor, ele pode ser modelado, ou seja, a gente consegue, dependendo do nosso processo, do tipo de processo que a gente tem, ter um modelo dessa, como essa perturbação ela afeta a saída do meu sistema. Tá? Então, isso a gente pode fazer através desse modelo GD. Eu tenho uma perturbação D de S, que passa por uma função de transferência, que é o nosso modelo de como que essa perturbação afeta a nossa malha, tá? Ou seja, é um sinal que é somado ao sinal da saída da planta para dar origem ao sinal velocidade, por exemplo, a saída do sistema, tá? E eu tenho a disponibilidade de um sensor de perturbação, ou seja, um elemento que me dá, direta ou indiretamente, qual que é o sinal de perturbação que vai afetar essa planta. A ideia aqui do controle antecipatório é introduzir um sinal logo depois do controlador de realimentação, por exemplo, o controlador PID, para tentar mitigar a ação desse sinal de perturbação que afeta a nossa malha. Então a nossa ideia aqui é tentar cancelar o efeito desse sinal de perturbação na nossa malha antes que o controlador PID tenha que atuar para fazer isso. E isso libera o controlador PID para atuar sobre os outros requisitos de controle que a gente tem. Tá? Então a nossa ideia é exatamente essa, tendo uma medição desse sinal de perturbação, de forma direta ou indireta, eu criar um controlador antecipatório, um controlador feed-forward, que introduz um sinal na malha de forma a cancelar, mitigar o sinal de perturbação que atua sobre a malha. Bom, como que a gente faz isso? Como que a gente projeta esse controlador antecipatório, né? Bom, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, tá? É fácil ver que, uma vez que a nossa referência aqui ela é nula,
a função de transferência da perturbação para a saída, ela pode ser obtida nessa configuração aqui através de uma álgebra de blocos, tá? Não tem aqui muito segredo, tá? A questão aqui nossa é qual que seria o valor dessa função de transferência de feed-forward que a gente precisaria colocar ali para que esse efeito de cancelamento da ação da perturbação sobre a malha de controle ela operasse, né? Bom, basicamente o que a gente quer é o seguinte, a gente gostaria que a saída do nosso sistema ela fosse nula, partindo do pressuposto, tá, que a nossa referência também é nula, já que a gente está fazendo uma análise de uma entrada individualmente, a entrada da perturbação para a saída. Então, considerando inicialmente que a nossa referência, y de referência é zero, a gente gostaria que, uma vez que houvesse um sinal de perturbação D diferente de zero, a ação dele sobre a saída fosse zero. Eu não gostaria que esse sinal de perturbação afetasse a minha saída. Ou seja, eu gostaria que o y fosse zero quando a perturbação fosse diferente de zero. E aí, nessa função de transferência de malha fechada da perturbação para a saída, o que eu preciso fazer no GF, que é o meu controlador de feed-forward, né, para zerar a expressão de y para d? É fácil ver aqui que o GF ele vai ser exatamente menos GD sobre GT, GV, GP. O que é o GD? O GD é a dinâmica de como que a perturbação afeta a malha. O GP é a planta, a função de transferência da planta. O GV é a função de transferência do atuador desta planta. E o GT é a função de transferência do sensor que mede a saída Y de S para mim. Tá? Então, a minha ideia aqui é exatamente um controlador antecipatório que ele vise a anular o sinal de perturbação que entra na malha. Olha que interessante nessa figura, né? Aqui eu tenho o sinal y de d, que é exatamente o sinal, como que o sinal de perturbação afeta a minha malha, somando. E aí eu vou colocar um sinal menos aqui, né? Aqui está somando, mas o GF vai ser negativo. Então eu vou colocar um sinal negativo aqui de mesma magnitude do y de d para cancelar os dois. Naturalmente, o sinal D ele afeta a malha diretamente. Ele passa pelo GD e vai para a saída diretamente pelo GD, pela essa função de transferência. Então, esse sinal aqui ele tem que ter, visto deste ponto aqui, né, o y da planta, ele tem que ter a mesma configuração desse y de d, só que com sinal negativo. Então, para isso, ele tem que ter esse canal aqui, né, acessório do y de d do d, perdão, até esse yu aqui. Ele tem que ter a mesma magnitude de malha direta, ou seja, o GD, sobre os ganhos que estão envolvidos ao sair daqui até aqui, que é exatamente o GT, o GV e o GP. Então, a ideia é que esse YU que está aqui, em relação ao D, ele tenha a mesma magnitude do Y de D, só que com sinal trocado. E aí, quando eu faço esta soma aqui, os dois se cancelam. Então, o controlador antecipatório é muito interessante por isso. A ideia é tentar introduzir um sinal neste ponto de forma a ser negativa em relação ao sinal que está sendo introduzido pela perturbação neste ponto e, portanto, cancelando esta ação. Dessa forma, o controlador de realimentação ele trabalha sem enxergar praticamente a ação dessa perturbação sobre a malha, exceto, naturalmente, de eventuais erros de modelagem na dinâmica de como que essa perturbação afeta a malha. Tá? E isso libera o controlador de realimentação, feedback controller que está aqui, desta responsabilidade. Tá? E isso é feito de uma forma antecipada à ação do controle de feedback. Tá? Então, por isso ele chama ação de controle antecipatório, tá? Ou feed-forward. Legal? Bom, então, a lei de controle antecipatório ela visa exatamente a compensar, subtrair o efeito de perturbação na malha. Tá? Obviamente, se o controlador que a gente for usar do feed-forward, tá, ele resultar uma função de transferência imprópria, ou seja, que tem mais zeros do que polos, a gente tem que adotar alguma estratégia simplificada, porque naturalmente o controlador ele tem que ter um número de polos no mínimo, da mesma magnitude do número de zeros. Então, ou a gente vai mudar um pouco a estrutura do controlador visando a essa configuração, ou seja, fazendo com que eu tenha pelo menos o número de polos e o número de zeros, né? Mesmo que isso resulte em uma compensação da perturbação que não é perfeita.
Note que o objetivo do controle antecipatório, idealmente, é zerar a ação da perturbação sobre a malha. Mas note que se ela reduzir a ação dessa perturbação sobre a malha, é também vantajoso, porque isso seria uma coisa a menos que o controlador de feedback teria que fazer. Tá? Então, no caso de esse controlador GF que eu estou projetando aqui resultar uma função de transferência que ela tem mais zeros do que polos, eu posso usar uma configuração simplificada para esse controlador, inclusive um ganho, tá? De forma a mitigar parte da ação da perturbação sobre a malha. Tá? É interessante notar que o controle de feed-forward ele não interfere na estabilidade da malha fechada. Ou seja, a função de transferência de malha fechada deste sistema aqui, tá? Desse sistema aqui do D para o Y, ela possui os mesmos polos que da referência para a saída. Ela não depende, né? Os polos não dependem das funções de transferência GD, GT e GF, porque esses caras estão fora da malha de realimentação. Ou seja, o controle antecipatório ele é muito interessante porque ele não interfere na estabilidade do sistema de malha fechada. E isso é mais interessante ainda porque permite que eu faça o projeto do controlador antecipatório independentemente do projeto do controlador PID se eu quiser. Ou seja, eu posso ir lá fazer o projeto do controlador PID na malha, visando todos os requisitos que eu preciso, e fazer o controle antecipatório separado disso, porque essa análise do controlador antecipatório não vai afetar a estabilidade do sistema, ou seja, a estabilidade já feita pelo controlador feedback que eu tinha projetado antes. Tá? Isso é muito interessante. Aqui apenas a guisa de exemplo, né, uma simulação em que eu peguei uma planta 1 sobre S mais 1, tá? Eu tenho aqui um controlador PID qualquer, que nesse caso aqui eu coloquei 2S mais 1 sobre S, né, um controlador PI, na verdade, né? E aqui eu tenho um sinal de referência, que é o sinal da minha malha, ok? Eu tenho um sinal de perturbação. E essa perturbação, ela afeta a minha malha através da função de transferência 1 sobre 2S mais 1. Eu estou aplicando aqui um controle feed-forward, em que eu estou pegando esse mesmo sinal e introduzindo ele negativo do lado de cá, de forma a cancelar esse sinal por esse sinal. Qual o valor do controlador feed-forward para fazer isso? Bom, naturalmente, é a função de transferência direta daqui até esse ponto sobre a função de transferência, sobre o inverso da planta, né? Sobre o inverso dessa função de transferência que está aqui. Então, menos 2S mais 1 sobre 2S mais 1. Esse sinal menos vem aqui para o somatório e a função do controlador feed-forward vai ser S mais 1 sobre 2S mais 1. Qual que é o efeito disso? Vamos supor que o meu sistema de controle ele está operando, eu dei um degrau unitário nele aqui em 1 segundo, malha, a parte de realimentação, e aí em 2 segundos eu dei um outro degrau unitário no sinal de perturbação. Ou seja, em 1 segundo eu dei um degrau aqui, em 2 segundos eu dei um outro degrau aqui. No controle de realimentação sem o feed-forward, essa entrada ela vai vir para cá, e vai somar com a entrada que vem, né, com o sinal que vem do feedback. E isso a gente observa através da curva vermelha. Então eu tenho aqui esse primeiro trecho, que é a resposta do sistema sem a perturbação, depois essa resposta que vem em função da perturbação. Ou seja, no caso em que eu não tenho controle feed-forward, né, eu não tenho nenhum tipo de compensação. Ou seja, quando chega a perturbação, essa perturbação entra na malha e o controlador PID, ao perceber que o sinal de saída saiu, né, ele mudou muito em relação ao sinal de referência, ele vai tomar uma ação para tentar contrapor isso, para tentar contrapor essa ação da perturbação. Quando eu coloco o controlador de feed-forward, e aqui um controlador feed-forward ideal, tá? Um controle antecipatório perfeito, que ele vai cancelar a saída de perturbação, o sinal do sistema ele se comporta como se fosse a dinâmica da malha de realimentação sem a perturbação. Ou seja, o que eu observo aqui na curva azul, que está até o trecho 2 segundos abaixo da vermelha e que continua aqui depois que eu apliquei a perturbação, é que a malha de realimentação, o controlador PI que eu coloquei, ele vai operar como se não existisse a perturbação, porque essa perturbação está sendo compensada pelo antecipatório. Aqui é óbvio que é uma compensação ideal, é apenas uma simulação. Mas isso dá uma ideia de que, por exemplo, ainda que eu não fizesse essa compensação de forma perfeita, o controlador PID ele não teria toda aquela carga de compensar a perturbação quando ela ocorreu. Parte disso vai ficar
sobre responsabilidade do controle antecipatório. Então isso é muito interessante. E note, o controlador antecipatório ele foi colocado ali sem sequer nenhum tipo de questão envolvendo o controlador PID de feedback. Ele simplesmente anula o sinal, tá? Idealmente. Tá? Então ele não afeta a estabilidade e eu posso fazer os projetos separados. Isso é uma coisa muito legal. Bom, então essa é a ideia do controle antecipatório, tá? Tentar fazer com que a minha malha de controle, a minha malha de realimentação, ela veja menos essa ação do sinal de perturbação, tá? E isso pode ser usado e é usado em vários processos, sobretudo naqueles processos em que eu tenho alguma noção de como que a perturbação afeta a minha malha, tem um modelo para isso, e tem uma medição direta ou indireta desta variável de perturbação. E aí eu posso usar isso como um trunfo para acelerar, por assim dizer, tá, a rejeição dessa perturbação na minha malha de controle. Tá bom? É isso aí, ficamos por aqui. Torço que esse conteúdo tenha sido interessante para você e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau.